Esta é a Inês da edição. Olá pessoal, Inês da edição daqui, este é o meu fiel assistente. Estou aqui a preparar um teaser de uma conversa com que vos convido a assistirem. Foi mesmo incrível. Foi com a Carla Amorim, foi sobre jardins japoneses, foi sobre como fazer jardins, onde quer que vocês estejam no mundo, jardins à japonesa, tradição de jardins japoneses. O meu fiel assistente está a ser um bocadinho problemático hoje, mas ele adorou a conversa também. Ambar approved. Então, não percam esta conversa que vai ser publicada aqui no canal, mas ela é bastante longa, então eu deixo aqui um teaserzito, um teaserzito para aguçar o apetite e sigam o canal e vejam quando for a publicação da conversa toda, façam o vosso chazinho, vejam com atenção. Pronto, fica aqui, passo a palavra para os excertos. Uma grande beijoca para todos e vejam o vídeo a sério. Aqui a existência deste jardim começa precisamente por isso, porque decidi fazer um jardim na minha casa e comecei a ver nas lojas e nos viveiros aqui ao lado e as empresas que existem, vários viveiros que são mesmo de produção de planta e que exportam para toda a Europa. E cheguei à conclusão de que a maioria das espécies terminavam em japónico e isso chamou-me muita atenção. Também precisamente que a flor da Galiza, a planta mais prezada e a flor considerada como a flor nacional, não é, representante da Galiza, é a camélia, e a camélia é a camélia japónica, não é? Então, pois, tudo começou por aí, precisamente, porque encontrava aqui localmente todas as plantas que originalmente provavelmente vêm de lá, ou seja, não são autóctonas daqui, originárias daqui, mas que pelas condições climatológicas, pelas questões de solo, de terra, pH, etc., questões mais técnicas de jardinagem, se adaptam perfeitamente e se podem reproduzir aqui na Galiza. E daí veio o Jardim Japonês em Santiago de Compostela, porque já que as plantas eram essas, pois tivemos o atrevimento de dizer, olha, se acabam todas as japónicas, claro, se acabam todas as japónicas, não faz mal, fazemos o exato. É para um vasto património cultural, também aqui, porque nós temos raízes. Uma das coisas que eu costumo dizer é que acho estranho, entre aspas, que existam tantos jardins japoneses no mundo, construídos no estrangeiro, fora do Japão, com apoio institucional das embaixadas e dos consulados e das próprias comunidades imigrantes que vivem nesses sítios. No entanto, parece que toda a gente se esquece que os primeiros que chegaram fomos nós. Sim. Não é? Não sei, é só um pequenino detalhe, um pormenor, não é? E depois o projeto do meu jardim surgiu, como te disse, de uma questão pessoal, porque era a minha própria casa, não é? Mas, entretanto, o meter-me neste mundo, o investigar, o conhecer pessoas e tudo aquilo que me trouxe, tudo aquilo que ganhei, tudo aquilo que cresci através dessas experiências e das aprendizagens que fui tendo, levou-me a uma etapa que tem a ver com isso que estamos a falar, não é? Com o ser persistente. De há muitos anos dizer que eu quero um jardim japonês público em Santiago, um jardim japonês público em Santiago de Compostela para os peregrinos do mundo, porque Santiago e o Caminho de Santiago, a peregrinação de Santiago e a peregrinação do Kumano Kodo, que são as únicas duas peregrinações reconhecidas pela Unesco como Património Mundial da Humanidade, são irmãs desde 2014, e a ideia que eu já tinha de querer fazer desse jardim, no momento em que essa irmandade foi assinada, entre aspas, formalmente, não é? Pelas entidades oficiais, pelos organismos oficiais e pelos dois países, foi assim aqui tenho... Sentido. Finalmente. Aqui tenho, era esta a peça que me faltava. Faltava-me aqui a justificação para dizer porque é um jardim japonês em Santiago de Compostela, não é? E desde essa altura que eu fui de alguma forma construindo essa rede também de contactos e de pessoas, e fui falando aqui e aí do projeto. E eu acho que o projeto agora vai começar a materializar-se e vou conseguir falar com as pessoas que
mandam, como se costuma dizer. Interessam para andar a coisa andar para a frente, porque é sempre um mundo labiríntico. Primeiro, descobrir as pessoas que desbloqueiam caminhos e depois conseguir Exato. transmitir para elas uma visão que às vezes nós já temos porque já acalentámos, já investimos tanto coração naquela ideia. Ficamos assim, como é que eu vou seduzir, entre aspas, esta pessoa para esta ideia que eu já tenho? E outros perfis, porque ao fim e ao cabo essa paixão que nós temos por questões que são muito objetivas e muito pequeninas, não é? Pois no teu caso a questão da cultura, no meu caso a questão dos jardins, como é que tu consegues transmitir essa paixão e essa necessidade sem parecer que estás maluquinha, porque às vezes... Sim, entendo-te tão bem. Quando a gente vê o olhar da pessoa a ficar vazio e pensa, ups, eu já perdi este. Já... Exato, é isso mesmo, é o espírito da pessoa que o passeia. Por isso, para mim, este projeto do jardim japonês para os peregrinos é precisamente isso. É porque eu sei e sou consciente de que o jardim é capaz de ter essa função de conectar espiritualmente com cada uma das pessoas, e quando eu me ponho no papel de peregrino, porque eu também fiz parte do caminho de Santiago, não é? E quando o caminho do peregrino o passo do peregrino busca esse encontro consigo mesmo, não é? Eu acho que chegar ao fim do caminho e encontrar-se com um jardim japonês, com um jardim espiritual, vamos colocar o nome, assim como a peregrinagem é espiritual e não é católica, não é budista, é espiritual, não é? O peregrino é espiritual. Neste caso eu estou a falar disso precisamente que nós estamos aqui a discutir, não é? É um jardim espiritual. E o facto de que o peregrino possa chegar, sentir-se uno com a natureza, encontrar o seu próprio sítio, o seu próprio espaço, que essa natureza, que esse espaço espiritual possa comunicar com o seu interior, com a sua alma, com o seu kokoro, eu acho que é como, não sei, a cereja no topo do bolo, como se costuma dizer, não é? É o momento eu entendo que obviamente o chegar à Catedral de Santiago é obviamente o fim do caminho, não é? Mas eu entendo que a nível espiritual e anímico e de renascimento, esse jardim espiritual pode ser uma peça verdadeiramente inspiradora para esse peregrino que acaba o caminho, faz as suas malas e volta para a sua casa, volta para o seu espaço, para a sua vida normal, não é? Recupera da mesma forma ou completamente diferente, completamente renascido, pode transformar-se a ele mesmo e transformar a sua vida, pode mantê-la e aceitá-la, pode... Pois, às vezes aceitar já é uma viagem em si mesma, conforme o que se está a passar na vida de uma pessoa. E eu acho que esse jardim fazia todo o sentido na experiência do Caminho de Santiago. Acho que seria um espaço de diálogo e um espaço de partilha ao nível do intraduzível, porque a natureza tem esse brilhantismo, consegue traduzir o que não é traduzível, as palavras saem pela janela, não são necessárias. As palavras sobram. As palavras sobram quando se está a ter esse tipo de experiências, como aquela que tu tiveste no Jardim da Adachi, como é suposto que se tenha num jardim que tenha sido feito para pensar na pessoa que o vai completar de facto. E faz todo sentido. Sim, tenho uma lanterna japonesa, apesar de antes ter dito que não é necessário. E esta seria a vista, aqui temos mais ácias, esta seria a vista do lago, por onde passamos antes. Vamos tentar pôr direito. Imagino que as pessoas que passam na rua à frente da tua casa ficam muito curiosas. Sim, além disso eu recebo visitas, se alguma vez vierem por Santiago de Compostela, eu depois vou deixar aí o link para que as pessoas entrem na página da Google Maps, e que possam vir visitar. Está obviamente aberto a visitas, porque a minha intenção é precisamente essa, de que as pessoas vejam
que isto é possível na Galiza, é possível em qualquer parte do mundo, e a outra coisa que nós tínhamos falado antes é que, obviamente, eu tenho um espaço privilegiado para poder fazer isto, porque tenho terreno, não é? Mas que cada um dos espaços do jardim pode ser feito em zonas muito mais pequenas, e que cada uma destas áreas por si só pode ser considerada e usada. Ai, adoro esse cantinho do musgo, adoro. Exato. Isto são, não sei, 2,5 metros por 2,5 metros, mais ou menos. Só isso já é um Esta jardim zona, japonês. só isto, exato. Exatamente essa é a explicação que eu costumo dar quando as pessoas vêm visitar. Quando entras pela porta, tens uma visão e antecipas uma determinada experiência, mas à medida que vais avançando, vais encontrando outros espaços e outras zonas que por si só já são o jardim sem necessitar de tudo o resto, e que ocupam obviamente uma área que, pois, para outras pessoas pode ser um espaço muito mais pequeno, onde desfrutar da estética e do que pode ser um jardim japonês numa zona muito mais pequena. Vou tentar fazer silêncio porque vou deixar já nesta zona o vídeo, mas quero que vocês ouçam, porque esta fonte costuma estar nos jardins de chá, na entrada dos jardins de chá, mas a fonte simples costuma chamar-se Tsukubai, e esta chama-se Suikinkutsu, porque a tradução é a harpa de água. Não sei se vocês conseguem ouvir o som. Ouvimos as gotinhas. Sim, espera. Aí. Provavelmente o microfone não faz justiça, mas pronto, por baixo existe um vaso de barro que está posto ao contrário e que serve de caixa de som de ressonância, o que amplifica o som das gotas a caírem no fundo do reservatório e fazem literalmente música. Sobe só um bocadinho a câmera, exato, assim. Não se vê o vaso de todo. Não, está escondido, está por baixo, está no reservatório de água. E esta planta que está aqui é uma camélia chorona, mas é uma camélia. Muito